pelos teus cuidados. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós com riqueza de detalhes. Pai, obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, por acampar os teus anjos em volta de nós, onde quer que nós estejamos, Pai. Pai amado, obrigada pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos. Obrigada, Senhor, pelo teto que temos para morar. Obrigada, Deus, por este carro para fazer a tua obra. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui está presente e aqueles que ainda vão chegar. Que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, ó Deus. Ou fortalece, Senhor, para que possamos suportar, ó Deus, as dores que por um acaso venham sobre o nosso corpo. Pai amado, nós não precisamos de mais nada a não ser da tua presença, Pai. A tua presença é tudo na nossa vida. E que cada um de nós, ó Deus, tenha isso no coração, Pai. Que a prioridade é o Senhor. Que tendo o Senhor, nós temos tudo o que precisamos. Que esse seja, Senhor, o sentimento que invade o nosso coração. Que esse seja o motivo da nossa alegria, Pai, de estarmos na tua presença. Pai, segundo o pastor Júnior, Deus, repreende, ó Deus, faz um milagre, Pai, no joelho dele, repreende essa enfermidade, para que ele possa andar logo, ó Deus. Repreende a enfermidade do corpo da irmã Nezinha, Senhor, para que ela possa, ó Deus, te glorificar, ó Deus, contar o testemunho de que o Senhor operou na vida dela. Ser com cada pedido daqui dos irmãos, ó Deus, cada um, Senhor, conhece as necessidades. Fala conosco, ó Deus, que através do teu servo, Senhor, a tua palavra venha nos alimentar, ó Deus, que nós venhamos ouvir aquilo que precisamos e não o que queremos, Pai. Pai, obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Seu José, seja bem-vindo. Cadê a Maria e o Rafael? Vamos louvar o Senhor com o pastor Júnior, né? E toda a igreja. Meus irmãos, como é bom estar aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor nosso Deus. E intercedemos a Deus por aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, se por acaso estão ainda pelo caminho. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Já para a gente ir treinando. Muito alto. Você acha aí, irmão? Acho que não dá. Imagina se eu estivesse na igreja que a gente estava ontem. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Com celestial que de graça Deus se dá, levamento tua alma saciar.
Venceia, mestre, mesmo hoje tudo pode saciar. Poucos pães multiplicou, ao envio transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Esses feitos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao voltar à praia, então, veio um pouco peixe pão, e Jesus que nos convida a se abrir. Venceia, o mestre chama, venceia. Mesmo hoje tudo te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, venceia. Quem sedento se achar, venha Cristo sem guardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Venceia, o mestre chama, venceia. Mesmo hoje tudo pode saciar. Os pães multiplicou, ao vinho transformou. Vem faminto a Jesus, venceia. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Venceia, o mestre chama, venceia. Mesmo hoje pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, venceia. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, venceia. Glória a Deus. Qual o próximo? 400. Glória a Deus. Vamos lá, vamos louvar a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus sou doce harmonia. Em Jesus estudo a paz de Deus. Em Jesus na rocha inabalável. Em Jesus no homem incomparável. Em Jesus no Deus tão adorável. Em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus a bênção inaudita. Em Jesus minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus eu bato rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem vai pedir mais um? Tu, Cabo Danal, 467. Agora eu quero ouvir vocês louvando, né?
Cristo caminho abri. Quando força tu és contra as ondas lutar, meu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. Vamos navegar com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm pra assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E da tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega
ler a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler na primeira carta do apóstolo Pedro, a primeira epístola, capítulo 1, do 3 ao 9. Glória a Deus. Primeiro, primeira carta de Pedro, do capítulo 1, ou capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Glória a Deus. Amém? Que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pai amado, Deus maravilhoso, que nós venhamos, Senhor, colocar essa palavra no nosso dia a dia, que nós venhamos, ó Deus, ter alegria, mesmo em meio às provações, pois sabemos que as provações vai nos moldar, Senhor, e nos forjar da maneira como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu estou lendo essa carta de Pedro e é muito poderoso, né, o que ele tem escrito. Pedro nos orienta sobre como enfrentar as provações com confiante alegria. Você já pensou? Você se alegrar porque é provado? Mas é isso que Pedro fala, né? Que nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque nós, quando somos provados, como eu li, eu acho que foi a semana passada, é porque nós somos filhos, né? Nós somos filhos. O Senhor só corrige aquele que Ele o ama, né? Glória a Deus. Então, assim, seu propósito é confortar os crentes com essa carta. Tanto é que essa carta tem a primeira e a segunda. É universal. Tiago, Glória a Deus. Pedro e João são cartas universais.
Então, assim, são escritas para... Não foi direcionada a uma igreja como a carta de Coríntios. Não que a carta de Coríntios foi só para a igreja de Coríntios, não. É para todos nós. Mas ela foi endereçada primeiro à igreja de Coríntios, à igreja de Colossenses, à igreja dos Tessalonicenses. Então, de Tessalônica. Então, a carta de Pedro não. A carta de Pedro não teve uma igreja que ele endereçou essa carta. A carta de João também. E a carta de Tiago. São cartas chamadas cartas universais. Judas também. Então, nós vemos que Pedro, a gente vai ver no decorrer da leitura, que ele tenta nos confortar, nos relembrando do privilégio da salvação eterna que possuímos, né? Ele está preparando os corações a fim de que se fortaleçam e passem pelas lutas com os pés no chão e os olhos na eternidade. Porque o nosso objetivo, o nosso alvo não está aqui na terra, mas está no céu. Então ele diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é perecível e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, assim, como o ouro, eu não sei se alguém já viu aqui na TV o processo pelo qual o ouro passa para chegar a essa corzinha aqui, ó, né? Que tem os quilates, né? Tem 14, 16, 18, 24. E quanto mais pureza for, mais caro ele é. Para ele chegar a esse ponto, ele passa por um processo. Então, todos nós, para chegarmos à eternidade, tenha certeza absoluta, vamos passar por um processo. Mas esse processo não é para nos tirar da presença do Senhor, é o contrário, é para nos fortalecermos na fé, para que a nossa fé seja fortalecida. Ele diz, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, assim, como eu costumo dizer sempre, eu não canso de repetir, não existe sofrimento nessa terra que se compare, que chegue nem um pertinho, nem um pouquinho perto da glória que nós teremos lá no céu. Então, que nós venhamos verdadeiramente, né, seguir, porque eu acho interessante que ele diz assim, né, irmão? Não vendo agora, nós não estamos vendo, né, Cristo, mas nós cremos. E nós devemos nos alegrar com gozo indescritível e glorioso. Por quê? Porque Jesus disse assim, bem-aventurado sois vós que não vê, mas crê. Então a gente não vê Jesus pelos olhos da nossa carne, mas pelos olhos espirituais nós temos que ter o coração voltado totalmente para Cristo. Então assim, que a nossa fé tem que trazer à existência aquilo que não existe e tem que fazer com que nós vejamos o sobrenatural, que nós vejamos a eternidade como se já estivéssemos, aliás, como se já estivéssemos não. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já começamos a viver no reino de Deus, porque Jesus disse, o reino de vós já está entre, o reino de Deus já está entre vós. Então assim, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já estamos participando do reino
de Cristo e temos que viver como súdito do Rei. Então, assim, que nós venhamos pedir a Deus, né, para que abra, para que nos dê a visão espiritual de que nós precisamos para ver as coisas espirituais, que só podemos ver com os olhos espirituais, através do Espírito Santo. É impossível nós fecharmos os olhos ou abrirmos os olhos e ver o céu como Estevão viu. Glória ao nome de Jesus. Mas é possível através do Espírito. Deus nos mostra, né? Então, assim, algumas vezes eu já vi, assim, ver mesmo Jesus, não o rosto dele, eu não vi, mas que eu lembro assim, 3 vezes Jesus diante de mim falando comigo. A gente não consegue ver o rosto dele, mas a gente vê a presença daquele ser celestial, né, glorioso. É uma luz tão forte que a gente não consegue identificar o rosto dele. Mas eu já tive essa experiência. E foi exatamente no dia em que Deus verdadeiramente me regenerou, o Espírito Santo me transformou. Foi no dia em que, uma das vezes, foi no dia em que eu verdadeiramente me converti. Porque eu era crente, mas não era convertida. E nesse dia, Jesus apareceu para mim e falou comigo. E eu passei uma noite sem dormir. Mas saí para trabalhar. Parecia que eu não tinha passado a noite sem dormir. E é uma alegria tão grande que os problemas que eu estava não sumiram. Continuou. A dívida continuou, a dívida que eu estava continuou lá. Mas a partir daquele dia eu mudei de dentro para fora. Porque a verdadeira regeneração vem de dentro para fora. Não adianta a gente querer aparentar uma coisa que não somos, só para que os outros vejam. E eu passei vários anos da minha vida mostrando para os outros que eu era crente. Mas lá dentro eu não era. E se eu tivesse morrido naquela época, eu tinha ido direto para o inferno. Porque eu mostrava para o mundo uma coisa que eu não era. Então faltava ser transformada. Então, a partir do momento que eu tive esse encontro com Jesus, eu fui transformada. E interessante, irmãos, que nesse período que eu digo que eu não era convertida, eu era crente, mas não era convertida, Jesus apareceu para mim 2 vezes. Uma vez foi que ele curou a minha filha. Eu estava no meu quarto com ela, que ela sofria de asma, e a asma dela era terrível, muito forte. E ela estava numa crise de asma, e eu coloquei ela, eu era nova convertida, quer dizer, tinha aceitado Jesus há pouco tempo. Eu coloquei ela assim na cama, dobrei o joelho e disse: Senhor, eu não aguento mais ver o sofrimento da minha filha. Leve-a. Foi quando ele apareceu, eu vi novamente aquele mesmo ser de roupa branca, tão branca que eu nunca vi um branco daquele, com uma glória que eu nunca vi, só naquele ser. E ele curou a minha filha naquele dia. Nunca mais ela sofreu de asma, até hoje. Ela começou a respirar, a partir desse dia a asma sumiu. Então, assim, e eu não me considerava convertida, porque na época eu achava que eu fosse. Mas depois que a gente permite que o Espírito Santo trabalhe na gente, a gente vai ver o quanto precisa
ser transformado para poder dizer: eu hoje, verdadeiramente, eu tive um encontro com Deus. Ele é o meu Senhor. Naquela época ele não era o meu Senhor, ele era só o meu Salvador. Hoje não. Hoje ele é o meu Senhor e Salvador. Porque hoje eu vivo para Jesus. Nada mais tem importância. Naquela época eu vivia aparentando uma coisa que eu não era. E olha que eu trabalhava muito para Jesus. Glória a Deus. Mas eu não trabalhava com Jesus. É diferente. Você trabalhar para Ele. Eu não tinha tempo nem para minha família em casa, porque eu acordava dia de domingo eu acordava às 5 da manhã, ia dormir 10 da noite, esse dia todinho trabalhando para Jesus. Mas não com Jesus, é diferente. Nós temos que trabalhar para Jesus e com Jesus. Amém? Que a gente venha assim, fortalecer a nossa fé, né? Através do que Pedro nos fala na sua carta, porque é muito bonito o que ele fala. Os irmãos em casa leiam, porque é tremendo o aprendizado que nós temos. Glória a Deus. E vocês hoje estão uma bênção, né? Hein, meninos? Meninas? Vocês hoje estão uma bênção, né? Irmã Quitéria, dá uns puxão de orelha aí nesse povo, irmã Quitéria. Irmãos, vamos dobrar os joelhos por 10 minutos. Alguém tem algum pedido de oração para a gente orar, todos juntos aqui, interceder, assim, um pedido particular? Irmão Renilson, conseguiu encontrar? Já consegui um, consegui, falta o outro. Falta o outro, né? Amém. Alguém tem algum pedido assim para a gente orar agora por esse pedido, interceder? Eu peço que vocês, nessa oração, que todos nós vamos orar aqui. Claro, se você não puder orar de joelho, você ora sentado, né? Mas que a gente ore para que Deus opere um milagre no joelho do pastor. Porque o joelho dele está já no finzinho, já está na UTI. Então, tem que, quer dizer, o Senhor, né, pela misericórdia dele, se ele quiser, né, ele pode fazer um milagre e restaurar o joelho dele. Mas vamos orar por 10 minutos. Meninos, eu quero todo mundo, só orando, sem conversar. Tá ouvindo? Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, Senhor, com o objetivo de buscar a Tua face. Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de ontem, por tudo que ocorreu naquele culto, Senhor. Muito obrigado. Pai, te agradeço porque o Senhor me permitiu estar vivo. Pai, apesar de tantas dificuldades, Senhor, o Senhor nos permite ter o fôlego de vida, Senhor. Porque para nós é um privilégio que nós possamos fazer esta noite como um salmista, Senhor, dizendo: não me lances
fora da tua presença. Pai, oxalá que os nossos corações alcancem o nível de arrependimento que te agrade. Pois, Senhor, pecamos por pensamentos, ações, palavras, gestos, e muitas vezes não te agradamos e nem percebemos. Pai, traz, Senhor, para o nosso coração um senso de responsabilidade e temor. Traz, Senhor, para o nosso coração um senso de compromisso. Traz no nosso coração, Senhor, a responsabilidade de te servir de coração, Senhor. Retira do meio de nós todo desejo de conversa. Pai, no nome de Jesus, sela-nos com o selo do compromisso contigo, Senhor. Pai, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, pois há momentos que o desânimo, a fragilidade batem à porta, mas nós jamais permitiremos que eles adentrem dentro do nosso coração, Senhor. Pai, esses irmãos, Senhor, que já estão aqui na igreja, Senhor, têm mostrado um compromisso contigo. Pai, tem pessoas aqui que estão enfermas. Tem pessoas aqui que estão com enfermidades emocionais. Tem pessoas aqui que estão com enfermidades psicológicas. Tem pessoas aqui que estão com enfermidade nas pernas, nos joelhos, nos braços, na coluna. Pai, e o Senhor é especialista em fazer cirurgia, Senhor. Pai, que aquelas pessoas que estão aqui enfermas, Senhor, possam sentir o bálsamo da cura, possam sentir, Senhor, o bálsamo do milagre, possam sentir, Senhor, o bálsamo da tua mão estendida para agir. Pai, em nome de Jesus, cuide, proteja os teus filhos, Senhor. Cuide, proteja cada um deles, Senhor. Cada mulher, cada homem, cada irmão, cada irmã, cada família, cada casal. Pai, em nome de Jesus, pela tua sacrossanta palavra, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos escuta. Isaías falou que os teus ouvidos estão atentos e as tuas mãos estendidas. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal. Pai, em nome de Jesus, faz-nos confiar em Ti, Senhor, e sermos firmados como o monte de Sião. Pai, em nome de Jesus, faz-nos acreditar piamente e ensina-nos a esperar em Ti com paciência. Pai, Senhor, que a paciência gera a esperança. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter, Senhor, em Ti um ligamento inviolável. Pai, que nós possamos ter em Ti um contato indiscriminado. Pai, que nós possamos ter em Ti um elo, Senhor, perfeito. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, que o Senhor faça na vida de cada crente, Senhor, aquilo que eles precisam. Pai, se é restauração em qualquer área, restaure, Pai. Se é fazer um milagre em qualquer área, faça o milagre. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes na Tua presença. Traz pessoas aqui de sede de casa, Senhor, para a Tua casa, para que juntos elas possam Te adorar, enaltecer o Teu nome. Pai, que este povo possa levar a Tua palavra a sério. Pai, que o Teu povo possa levar, Pai, a cada um deles, Senhor, possa levar o Teu reino a sério. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos separar
os dias de culto, Senhor, 2 horas do dia, Senhor, da sexta, do domingo, da quarta-feira para Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá tanto e nós não podemos Te dar migalhas. Pai, em nome de Jesus, traga força ao fraco, traga ânimo ao abatido, levante o caído, erga, Senhor, aquele que está desabando, põe de pé aquele que está deitado. Pai, faça como Ezequiel, Senhor, dê carne, dê nervo aos ossos secos. Pai, em nome de Jesus, cada coração precisa de um milagre, cada coração tem um pedido, Senhor, que quem sabe não falou para ninguém, não tem coragem de falar, mas o Senhor sonda, conhece, entende, vê, enxerga, fala, ouve. Pai, por isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos levar a Ti, Senhor, as nossas orações, que nós possamos ter um vínculo, Senhor, contigo, frequente, diário, Senhor. Pai, em nome de Jesus, do mais velho ao mais novo que está aqui dentro desse salão, vai abençoando, vai fazendo, vai agindo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, para a glória do Teu nome, aquilo que eu não posso, aquilo que nós não podemos, o Senhor pode, aquilo que eu não sei, o Senhor sabe, aquilo que eu não consigo, o Senhor consegue, aquilo que eu, por acaso, acho difícil, para o Senhor é fácil. Pai, em nome de Jesus, opere na vida de cada irmão, Senhor, opere na vida de cada irmã. Pai, eu não lembro o nome de todas as crianças. Pai, abençoa o Senhor, irmã Quitéria, irmão Renilson e a sua família. Abençoa a Cícera, o seu Francisco e a sua família. Abençoa o Cione e a sua família. Pai, abençoa a mamãe de Coronel e a sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Biene e a sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a Josefa Gama, a minha mãe 3 e sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoa Josefa Pedro. Pai, abençoa, Senhor, a mãe da Vanessa e a sua família. Pai, em nome de Jesus, Pai, te pedimos por essas pessoas que abriram mão de suas casas na noite de hoje, Senhor, e vieram aqui. Pai, faça com que eles levem a bênção, a vitória, o milagre para a sua casa. Pai, em nome de Jesus, te louvamos. Cremos no milagre, cremos na bênção, cremos na vitória. Pai, em nome de Jesus, abençoa do Senhor. Pai eterno, que nós possamos ver aqui em 7 casas cultos de ações de graça, por relacionamentos restaurados, por casamentos restaurados, por curas acontecidas, por pessoas que te aceitaram como Salvador. Pai, traz o marido, traz a esposa, traz o filho, traz o neto, traz o primo, traz a tia, traz o sobrinho. Pai, em nome de Jesus, faça, Senhor, haja, Senhor, opere, Senhor. Oh, Senhor, no nome de Jesus, te clamamos, te pedimos, te oramos, Pai, que nós possamos, Senhor, ser um crente, um irmão, uma irmã parecidos contigo, em tudo que fizermos, Senhor, em tudo que agimos, Senhor, em casa, no trabalho, na escola, Pai, onde chegarmos, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos pensar diferente, que nós possamos agir diferente. Pai, em nome de Jesus, afinal de contas, nós te pertencemos. Em nome de Jesus. Amém. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
essa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Glória a Deus, aleluia. A sensação que eu tive é que dessa vez o tempo voou. A gente ficou, quer dizer, pelo menos eu fiquei de joelho 12 minutos. E parece que voou. Irmãos, Glória a Deus. Glória a Jesus. vocês, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora. É possível? Dia 25, como todo mundo sabe, é um dia de quarta-feira, e quarta-feira costuma ter culto nas casas, não é isso? E dia 25 vai ser na nossa casa, na casa do pastor. Dia 25. Só que nós precisamos saber quem realmente vai. Por quê? Eu espero que todos, estejam lá, nós vamos alugar um carro para levar o pessoal daqui. Porque eu não vou ter condições de ir, vir, dar umas 4 viagens. Não tem como. Aí o que nós vamos fazer? A Cícera está me devendo, né, irmã Cícera? Amanhã eu vou logo lá. Todo dia diz que dá e nunca dá esse. Amanhã eu vou buscar. Leve um pedacinho de papel e uma caneta. Anota aqui seu número. Que é para a gente alugar, porque nós temos que alugar um de acordo com a quantidade de pessoas que vão, Se só vão 12 pessoas, uma Kombi dá para ir, Agora, se vai mais, aí a gente tem que alugar pelo menos uma van, Então, assim, que quem for, avise que vai, e nós vamos ficar muito tristes se vocês não forem,
que o nosso desejo é que todos estejam lá. Vai ser o primeiro culto que nós vamos dar. Quando a gente se mudou para lá, o pastor disse que logo ia estar fazendo um culto em ações de graça, não foi, pastor? E já se vão 2 anos. E o salmista diz: se tu vota, tu cumpres o teu voto, né? Então agora nós estaremos cumprindo o nosso voto. E eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos cultos de ações de graça que nós vamos dar. Porque Deus, ontem mesmo, Deus falou tremendamente conosco e eu creio que o que Ele falou vai se cumprir. Então, assim, se vocês ainda não ouviram falar ou não têm ideia do que seja um culto de ações de graça, é uma festa que nós fazemos de louvor e adoração ao nosso Deus. E culto de ações de graça, geralmente naquele tempo que Israel fazia uma festa de louvor e adoração a Deus, eles matavam boi, carneiro. O boi fugiu, do irmão Renilson. O boi fugiu. A gente não vai poder nem matar o boi. Fugiu. Mas culto de ações de graça é um culto que nós damos ao Senhor para naquele dia nós nos alegrarmos na presença de Deus por uma bênção alcançada. Então, assim, e nós temos alcançado muitas bênçãos, 1, 2, 3 é bênção demais que não dá para contar, Aquele louvor que os adolescentes cantam, Então, assim, é bênção sem fins. Então, todos os dias nós vivemos um milagre. Todos os dias nós temos bênçãos para contar. Se nós formos contar no culto de ações de graça as bênçãos que nós recebemos durante esses 3 anos que estamos aqui, vocês vão ter que passar uma semana lá. E aí, vocês topam passar uma semana cultuando a Deus? Porque Israel era 7 dias de culto, Israel, eles faziam 7 dias. Todo mundo ia para Jerusalém, armavam barraca e passava 7 dias de festa em adoração ao nosso Deus. Se o mundo aí fizer 7 dias de festa, todo dia tem gente lá, assim, Agora, se a igreja fizer, misericórdia. O primeiro dia vai estar assim, O segundo dia já tem metade. No 7º dia só vai estar eu e o pastor aqui. Mas é impressionante como nós, quando estamos no mundo, fazemos as coisas para o diabo, Fazemos com toda alegria que nem sentimos. Passamos a noite acordado, pulando, e no outro dia vamos direto para o trabalho. E não reclamamos. E ainda tem um diferencial. Ainda pagamos caro por isso, Porque gasta dinheiro com bebida, com ingresso para entrar. Passa a noite acordado, no outro dia vai trabalhar com sono. E quando chega em casa ainda vai para a festa, se for uma festa de 7 dias. Passa 7 dias sem dormir, trabalhando durante o dia e à noite na festa e não reclama. Agora, 2 horas que passa na igreja, 2, 3 cultos que tem na semana. Hoje não, que estou cansado. Hoje não, que estou com sono, vou dormir. Não estou falando de ninguém, não. Eu estou falando de mim mesmo. Ou será que só sou eu que sou assim? E hoje eu só estou aqui porque o pastor não sabe dirigir. Porque se ele soubesse dirigir, eu não estaria aqui hoje. Mas eu acho maravilhoso que ele não sabe dirigir. Porque eu sou obrigada
a vir. E quando eu cheguei aqui, eu não estava bem não. Eu saí de casa mal, muito mal. Mas agora eu não estou sentindo nada. E se eu tivesse ficado em casa, eu ainda estava lá, com a barriga doendo, né? Mas como eu estou aqui, e graças a Deus, não é porque eu sou melhor do que ninguém, de maneira nenhuma, isso é porque o Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus me fortalece, porque eu já passei tempo de mornidão, que eu passava um mês sem ir na igreja. Eu sei o que é isso. Então, por mais que eu não tenha vontade hoje de não vir, eu venho mesmo sem vontade, porque a gente começa se distanciando dessa forma. Não vai um dia, não vai uma semana, não vai 2 semanas, e daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está agarrado com o diabo lá no mundo, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Eu digo porque eu já passei por isso, e achando que é crente, né? E a gente achando que é crente, que está toda certinha, e a gente ainda usa a Bíblia para justificar o nosso pecado, porque eu fazia isso. Eu estou falando de mim, eu fazia isso, eu atolada no pecado, mas eu ainda usava a Bíblia, versículos bíblicos, para justificar o meu pecado. Então, assim, que nós venhamos, mesmo sem vontade de ler a palavra, mas abra a Bíblia e obrigue a sua carne a ler. Aí teve um pastor que disse que toda vez que ia ler a Bíblia, né, na cama, dava sono. Aí ele disse, tá certo, vou ler agora andando. Quero ver eu dormir. Aí ele disse que lia a Bíblia andando na casa, mas não deixava de ler. Quando a gente vai ler a Bíblia deitado, não dá sono não? Agora a gente passa. Teve uma noite dessa que eu passei, sem brincadeira, eu passei 4 horas. Eu não estou falando de ninguém não, viu? Eu estou falando de mim. Eu deitei na cama, eu disse, eu vou olhar o Instagram. Passei 4 horas com o dedinho aqui, ó. Glória a Deus. Quando eu olhei para o relógio, em vez de estar dormindo, de estar lendo a Bíblia, eu deitei na cama, era 7 horas. Quando eu olhei para o relógio, era 11 horas da noite. E eu não percebi. Eu estava... Aqueles videozinhos rápidos, né? Interessante, né? A gente vai olhando. E não era coisa indecente nem nada, não. Era tudo coisa de Deus. E às vezes eu fico olhando e mando para o grupo ainda. Ainda enche o grupo de... A irmã Nezinha que vê, né? Glória a Deus. A gente fica e não sente sono. Mas se eu estivesse lendo a Bíblia, o sono no instante chega, né? Quando a gente abre a Bíblia para ler, o sono no instante chega. Mas eu passei 4 horas, de 7 da noite a 11 da noite, e nem percebi. Passou assim, ó. E eu enchendo o grupo de mensagens. Às vezes é de madrugada, eu perco o sono, em vez de ir para a Bíblia ou para o joelho, eu fico no celular. Aí aquelas mensagens que falam comigo, né? Eu mando para o grupo. Vem um monte de mensagem no grupo. Glória a Deus. Aí os irmãos dizem, olha, a irmã, como está na internet, em vez de ler a Bíblia, em vez de orar, fica aí o tempo todo pendurado no telefone. E eu não tenho nem como esconder, né? Quer dizer, eu não vou esconder de vocês, porque eu não posso esconder de Deus. Ainda mando para o grupo, assumindo o meu erro. Mas, em vez de ficar na internet olhando vídeos, leia uma Bíblia, dobra o joelho, vai orar, que nós vamos ser muito mais abençoados. Mesmo que aquilo que nós estejamos vendo não seja pecado, não seja pornográfico, não tenha nada demais, mas consome o nosso tempo que nós devíamos estar
dando para Deus, né? Quem tem louvor, irmã Piene, irmã Ana, irmão Cícero, quem que vem louvar aqui? Glória a Deus. Irmã Ana? Irmão Cícero? Não? Piene? É isso, sobrou para tu mesmo, pastor. Então o pastor louva enquanto tiramos dízimos e oferta. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estávamos ontem na igreja. Como era o nome da igreja, adolescentes? Como era o nome da igreja, Rian? A igreja que a gente estava ontem. Rapaz. Ele não sabe nem Como andar no nome daqui. Como é o nome da igreja? Fonte do que clama, né? Eu fiquei abismado por uma situação positiva. Glória a Deus. Durante 1 hora, escreva isso, 1 hora e 45 minutos de culto, 4 pessoas foram no banheiro. Entre 1 hora e 45 minutos de culto, 4 pessoas foram no banheiro. Vocês viram alguma criança andando no meio da igreja? Eu vi. Daqui. Viram não, né? É uma coisa que a gente precisa copiar. A pastora vai vir para cá. Ela quer que eu agende ela, vai ela vir para cá. E o culto lá, a igreja tem 8 câmeras. Tudo, o culto todo é filmado de cima para baixo, de baixo para cima, de lado, de frente. E depois a liderança assiste o culto. Eles vão contar quantas vezes as pessoas saíram e voltaram para o lugar. É por isso que o de lá não sai, não vem, não entra, não volta, não volta. Vamos copiar esse negócio lá da fonte do que clama? É interessante, não é não? Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 1 diz: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também um pequeno erro pode fazer a sabedoria perder todo o seu valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para quem não é sábio, o natural é fazer o errado. Todos percebem que ele é tolo, até que quem não o conhece notam a sua falta de juízo. Se alguma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados. Você não precisa perder a calma. E você diz: amém. A hora está voando. Meus irmãos, o grande sábio Eclesiastes é conhecido como o livro do pregador, ou um dos livros cruciais de Salomão. Só para título de informação, você sabe que Salomão escreveu alguns salmos, Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Eclesiastes, Cantares, Provérbios e alguns salmos. Foi Salomão que escreveu. Com a diferença, o Provérbios ele escreveu na casa dos 40 aos 60 anos. Cantares ele escreveu na casa dos 20 aos 35, próximo aos 40. E Eclesiastes ele escreveu lá próximo de 70 aos 80 anos. Então foram fases diferentes da vida de Salomão. Aí ele, com toda a sua sabedoria e
todos nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio da terra. Ele diz: assim como uma mosca morta pode estragar um frasco de perfume inteiro, também um pequeno erro pode fazer a sabedoria perder o valor. Se você for entender esse texto, você entra na história dos antigos produtores de perfumes. Você sabe que toda o preparo para o rei, todo o estilo padrão, a qualidade de um perfume, o seu cheiro era escolhido especificamente por pessoas do reino que sabiam o cheiro que o rei gostava de se perfumar, consequentemente as suas esposas. Você sabe que antes não tinha essa facilidade de hoje de fazer perfumes. Hoje a essência é coisa rara. O perfume tem mais álcool do que essência. Antigamente não existia quase nada de álcool e existia bastante essência. A minha esposa, falando nisso, descobriu esses dias, ela nunca mais usou aquele negócio de pinho-sol, aquelas coisas que vocês usam no banheiro. Ela usa um negócio de essência. Ora a casa está cheirando a flor doce, ora a casa está cheirando a um cheiro meio limonado, ora a casa está cheirando a uma flor X, outra hora a flor Y. Ela mistura lá umas essências. E não é um negócio assim interessante. Nunca mais senti cheiro de pinho-sol, nunca mais senti. É umas essências que ela mistura lá e fica um negócio legal. Então, pensando em essência, o perfume do rei era, eu não tenho como lhe qualificar aqui, mas eu posso dizer que 70% a 80% do perfume do rei era essência pura. Ou seja, um exemplo, se o rei gostasse de se perfumar com um perfume que tivesse cheiro de rosas vermelhas, vamos dizer assim, uma mistura de rosas vermelhas com girassol, eles faziam a essência e faziam o perfume do rei. Todavia, o perfume tem uma característica como o vinho. Tem alguns perfumes que precisavam passar muito tempo guardado para que a essência do cheiro, do nosso linguajar popular, apurasse. Você já ouviu essa linguagem? Quanto mais a flor ou a essência ficasse guardada, não eram todas, eram algumas essências, quanto mais tempo elas ficassem guardadas, como o vinho, quanto mais antigo for, mais caro é. Muitos perfumes eram assim, quanto mais tempo eles ficassem guardados, mais qualificados eles ficavam com relação ao cheiro. Mas, todavia, porém, acontecia que no prazo de preparo podia ocorrer de uma mosca cair nesse perfume. Você imagina que antigamente não tinha tinta. Então as pessoas pintavam para pintar uma roupa. Eu não tenho tempo aqui para explicar como era que o pessoal usava roupa antigamente. Eles espremiam uma mistura de uva com uma essência lá, que eu não lembro o nome agora. Espremiam pelo menos 50 quilos de uva para pintar uma roupa com uma essência. Mas falando em perfume, você imagina que aproveitava só a casca da uva. O líquido, eles faziam outra coisa, só a carne da uva. Então, misturavam uma essência e fazia a cor que eles queriam. Só que no preparo que eles estavam fazendo o perfume, acontecia de cair alguma coisa dentro daquele perfume. E o que era que acontecia? Todo aquele perfume eram descartados, jogados fora, desperdiçados. Você imagina um perfume que esperou 20 anos guardado e na hora do preparo uma mosca cai dentro. Olha o prego isso. Aí um rei como Salomão sabia muito bem disso. Por isso que ele diz: como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume. Por que um frasco inteiro? Porque eles faziam frascos de 5 a 10 litros de perfume. Não é esse vidrinho que a gente vê hoje. Hoje está fácil, né? A gente quer comprar um perfume da Avon, da Natura, da Boticário, não sei, essas marcas aí.
Você vai lá e compra aí. Que cheiro você quer? Quantos você quer? Antigamente era assim. Antigamente quem andava perfumado só era o rei. E quem tinha dinheiro. Antigamente as pessoas não viviam tomando banho. Você sabia disso? Não viviam tomando banho. Por quê? Porque em alguns lugares a água era tão rara que eles só usavam para beber. Antigamente as pessoas não viviam trocando de roupas. Por quê? Comprar roupa era caro. Por isso que João Batista, quando estava pregando, ele comia o quê? Gafanhoto. E vestia o quê? Pele de camelo. Imagine, pele de camelo é quente para dedéu. O João Batista estava pregando meio-dia, 3 horas da tarde, no deserto. É porque o acesso à roupa era difícil. O acesso a perfume era difícil. Por isso que os nossos antepassados diziam, minha avó dizia muito isso, que na sua infância ela não tinha facilidade a perfume, ela usava limão. Minha avó dizia isso. Então Salomão disse que nós precisamos ter cuidado, porque por mais sábios que nós pensamos que somos, ou achamos que somos, uma mosca pode estragar tudo. Mas eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Qual a mosca que atrapalhou você em algum momento da sua vida? Eu tenho preparado um perfume espiritual. Porque aqui em Arapiraca, principalmente falando no sentido natural, tem alguns períodos lá no Mundo Novo que você olha assim e você só ouve barulho de mosca. E lá em casa tem um tubo desse tamanho que a gente sai assim pela cana. Eu detesto mosca. Mas eu já percebi um dia, comendo uma sopa, que 2 moscas tinham caído dentro. Eu tenho intestino meio bruto. Tirei a mosca e continuei comendo. Mas segundo esse texto, se alguma mosca chegar na sua vida e cair dentro da sua vida, ela pode estragar a sua capacidade de sabedoria. Qual é a mosca, pastor? Eu já tive uma mosca ali no Mundo Novo. Eu já contei aqui para vocês. Fui para cima do vizinho, em cima da cadeira de roda. Ele disse, medo, faz, não vá. Você vai ver com quantos paus você faz uma coisa. Ô, miserável. É uma mosca que eu deixei cair no meu frasco de perfume. E depois, para consertar aquilo, é terrível. Nós somos crentes aqui em 7 casas. E nós temos que ter cuidado para moscas não pousarem no nosso testemunho de cristão. Como é, pastor, que moscas vão pousar? O diabo tem um bocado de mosca. Uma delas é o mau testemunho. O diabo tem um bocado de mosca. Uma delas que pode lhe atrapalhar é ele roubar a tua fé, a tua esperança. Tem mosca que pousa e depois que ela deixa suas fezes. Meu avô tinha uma ferida aqui e ele fez uma cirurgia e o médico disse, olha, por tantos dias não saia de casa, porque essa ferida aí, se uma mosca pousar, e ele é teimoso, daqueles velhos cheios de energia, que não gostava de ficar quieto, um espalhadapo aqui, ele foi cuidar da plantação dele, e uma mosca pousou, e deixou as suas larvas. As larvas consumiram tanto, naquele lugar que foi cirurgiado, no meu avô, que daqui, dava para você ver o olho, a região ocular, o olho dele. O buraco que ficou aqui das larvas da mosca consumiram o lugar que ele fez a cirurgia. E entenda bem, você pode ter, a partir de hoje, um cuidado especial com as moscas. Sabe onde é que a mosca costuma posar? Na nossa boca. Quando a mosca posa na nossa boca, nós chamamos o palavrão. Quando a mosca posa na nossa boca, nós esquecemos que somos crentes e dizemos palavras que não é correto para um crente fazer. Quando uma mosca posa na nossa mente, nós esquecemos que somos crentes e fazemos coisas que não agradam a Deus. Quando a mosca posa no nosso coração, o nosso coração fica cheio de lava e o desejo que a gente tem é de dizer, poxa, hoje é dia de culto, eu não estou afim, não estou com vontade, eu não sei, estou indisposto. Quando uma mosca posa na nossa vida, é um perigo. Perceba, precisamos ter cuidado com as moscas.
pelo simples motivo, elas nunca andam sozinhas, sempre andam em bando. Dificilmente você vai ver. Esse aqui tem uma mosca, é de 4, 5 para lá. Quando uma mosca chega, ela traz mais mosca. Quando uma mosca pousa, você sabe que uma mosca consegue viver um mês. Uma mosca só consegue viver um mês. Mas ela consegue produzir, no mínimo, 100 moscas. Uma mosca só vive um mês. Mas ela consegue produzir 100. Ou seja, uma mosca só faz um estrago imensurável. Tenha cuidado. Não, pastor, mas foi só uma coisinha. Foi só um copinho. Foi só uma palavrinha. Foi só uma mosquinha. Mas essa mosca, se nós não tivermos cuidado, pode produzir mais de 100. Foi tão... Eu estava num lugar e um pastor falando comigo, estava eu e mais uns 10 assim, e o telefone de um tocou. Aí ele, não sei se a mulher estava brava com ele, eu sei que ele do telefone disse: não, meu amor, depois eu falo. E a mulher ficou insistindo, e ele: depois eu falo. E a mulher ficou insistindo, e depois eu falo. Aí a mulher falou uma coisa, ele disse: vai para aquele. Sabe o que foi? Todo mundo ficou anestesiado, assim, porque todo mundo tinha aquele pastor como uma referência. Quando ele abriu a boca e disse com a esposa, sem perceber de onde estava, ele esqueceu onde estava. Você vai para aquele canto. Aí depois, com a cara mais lisa, disse: me perdoe, eu não tenho hábito de fazer isso não. Eu não falei na hora não, porque ele é mais velho do que eu tive uma consideração por ele, mas deu vontade de dizer: conversa, rapaz, que você não tem esse hábito. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas isso é uma mosca que ele tem, que envergonha o nome de cristão que ele tem. Não deixe a mosca pousar na sua boca. Não deixe a mosca pousar no seu coração. Não deixe a mosca pousar na sua mão. Quando é que a mosca pousa na minha mão? Quando eu percebo que passaram um troco para mim errado, e a pessoa olha e diz: não devolver nada, estava precisando desses 50 reais, foi uma bênção de Deus. Foi não, foi uma mosca. Foi uma mosca. E se você dá legalidade para um pecado ficar na sua vida, você não tem autoridade de expulsar uma enfermidade em alguém ou em você. Você não vai ver a sua família convertida. Você não verá uma transformação que você tanto deseja. Eu não estou falando isso porque eu sou uma pessoa que não luto contra as moscas. Quem mais luta contra as moscas aqui, acho que sou eu. Tem umas moscas que me perturbam desde os 30 anos de idade. Eu vivo lutando com um veneno na mão para não deixar ele se aproximar. Qual o veneno contra essas moscas? A palavra, a oração. E tem mais. Não sei se é verdade, não deu tempo para eu pesquisar sobre isso, mas disseram-me que as moscas azuis, elas são piores do que as outras. As moscas azuis, elas conseguem matar, irmãos, até o boi, dependendo da ferida que elas posem, e deixam as suas larvas. E a mosca começa desse tamanho, só vive um mês, mas em 15 dias, se ela for mosca azul, ela já está no tamanho adulto. É a rapidez que a mosca cresce. Ei, quando você começa a fazer isso aqui, nada, rapaz, quando eu quiser eu deixo, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu esqueço isso. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto você está viciado, a mosca já está grande, já pousou as larvas, está difícil de sair e já gerou mais 100. Você já percebeu que em São José da Tapera tem um restaurante que tem mais mosca do que cliente? A minha esposa para lá para comer queijo, parava, não para mais não. Parava lá para comer queijo. Misericórdia. Eu vinha comer dentro do carro, com os vidros fechados, porque eu não consigo comer no lugar empestado de mosca. E como é que vocês conseguem? Ele já está acostumado.
Tem pessoas que já estão acostumadas com as moscas espirituais que posam em você, pelo amor de Deus. Uma irmã pegou uma tabica, foi dar na amante do marido. Disse, mas minha irmã, é um mau testemunho que a senhora está dando. Fica feio para a senhora com o nome de crente. Ela disse, não, mas é só uma pisadinha só. Não tem nada demais não. Aí eu ajeito ela, eu quebro ela de vez, mas eu vou dar uma pisa. Aí ela foi lá com a tabica na mão, foi dar na mulher, fez aquele auê todo na rua. Aí, meu amigo, ela era tida como uma crente daquelas. Pensa, adoeceu, chama a irmã fulana para orar. Não vou dizer o nome dela porque ela assiste. Adoeceu, chama a irmã fulana para orar. Ah, fulana está doente, chama a irmã fulana para orar. Depois que ela deu a pisa na mulher, amigo. Foram 5 anos, uns 5 anos no mínimo, para ela ter credibilidade de novo. Quando adoecia alguém, vamos chamar aquela, Deus me livre, vai que ela vem com aquela tabica que ela bateu na fulana, ela vai deixar ela mais doente ainda, vai dar uma surra. A mulher era uma mulher correta, coerente, por mais de 30 anos, mas só precisou de uma mosca para perder toda a credibilidade que tinha. Passou 5 anos, no mínimo, para voltar a ter a credibilidade que tinha. Pense, para você conseguir levar uma vida correta, demora anos. Agora, para você deixar uma mosca pousar, é um dia. Cuidado na mosca. Cuidado na mosca. A mosca é desgraçada, perigosa e nojenta. Você sabia que a mosca é a única que come alimentos, mas ao mesmo tempo come fezes humanas? Você sabia que a mosca consegue transferir lavas de um lugar para a sua cozinha, para a sua panela, para o seu prato? Você sabia que uma mosca, se você engolir ela e ela conseguir ser engolida viva, ela pode danificar o seu estômago com doenças e você certamente vai demorar muito para ser curado? Qual a mosca que você precisa matar? Não é tanger não, tem gente que só tange a mosca. Qual é a mosca que eu preciso matar? Eu preciso matar alguma mosca, minha mãe Teresa. Eu preciso matar alguma mosca, Josefa Maria. Eu preciso matar uma mosca Alcione, Cícera, seu Francisco, Coronel, irmão Renilson, irmão Cícero, irmã Ana. Eu preciso. A vida de crente, ela precisa ser uma vida sem mosca. Pastor, mas eu tenho feridas, e mosca gosta de feridas. A Bíblia tem a graça e o esparadrapo necessário para sarar as suas feridas, e mercúrio e metiolate. Não deixe que as moscas. Aí tem aquelas pessoas que dizem, não, pastor, mas não é nada demais, não. Eu fui numa igreja um tempo atrás, tinha uns 5 irmãos com a sobrancelha tudo raspada, um presepado infeliz. Um tinha 4 brincos numa orelha, 2 na outra. Pastor, o senhor é preconceituoso. Não, é que eu vi que eles estavam todos cheios de mosca. Quem olhar para você tem que identificar que você é um cristão. Sem falar. Ontem nós estávamos num restaurante, eu estava relativamente bem vestido, mas tinha aquele bocado de menino lá na mesa, comendo, e não tinha uma pessoa que passasse e dissesse, Pai do Senhor, pastor. A mulher dizia, ele conhece? Não, não sei nem quem é. O senhor é pai desse menino todinho, é espiritual. E ela é a mãe espiritual. Mas as pessoas precisam identificar você. Uma das características que você não tem mosca na sua vida é quando você chega, as pessoas identificam. Ali vai uma crente, ali vai um crente, ali vai um cristão, ali vai uma irmã, ali vai um irmão, ali é crente. É sinal que você não tem mosca. Mas pastor, mas as moscas, se eu não conseguir matar todas, pelo menos use a palavra de Deus como um remédio para afastá-las de você. Tenho certeza que se você comprar uma quentinha e abrir essa quentinha e tiver mosca, você vai ter nojo de comer a comida. Tenho certeza que se você estiver tomando uma... Meu tio, João Noia, é o mais sem juízo que tem. A família Noia é tudo doido. Tu não tem um que tem juízo. Um que tem juízo, tudo doido. O João Noia é o pior dos juízos que tem. E um dia, um amigo dele chegou na casa dele e disse, rapaz, João, estou com sede, me dê água, rapaz. Vocês lembram, acho que vocês aqui têm aquelas canecas de lata
de alumínio que tem uma alça. Glória a Deus. Tem aquela caneca? E era de noite. Aí meu tio João foi pegar a água para o rapaz que pediu, o amigo dele. Só que o copo era grande, muito grande. O rapaz botou piscina, ele encheu a água, o copo de água, e botou a chapa dele dentro da água. O camarada pegou o copo d'água e começou a tomar assim. Quando ele sentiu a chapa aqui, ele só faltou vomitar o intestino para fora. Chamou o camarada, meu tio, nojento, podre, miserável, infeliz, desgraçado. Você vem matar minha sede, botar um copo com uma chapa miserável dentro. Ele disse, eu ainda não tinha escovado aí do jeito. Será que Deus não olha para nós e não vê a gente com alguma mosca dentro? Será que Deus não olha para a gente e não vê dentro de nós alguma chapa suja precisando ser escovada? Será que Deus não olha para dentro de nós e não vê mosca pousando larvas em nós? E quando uma mosca posa, ainda possa ser que resolva. Mas quando 100, 30, 50 moscas posam, aí você está com problema. Ô irmão, por que o fulano se afastou da igreja? Ficou com raiva do senhor, ficou com raiva da irmã, ficou com raiva do irmão, ficou com raiva... Foi não, rapaz, foi uma mosca. Cuidado com as moscas. E uma maneira das moscas chegarem perto de nós é através de certas amizades. Através de certas pessoas. Através de certos conhecidos. Pessoas que a gente admira, que tem confiança. Às vezes eles podem trazer uma mosca. Mas não deixe a mosca posar no perfume que tem dentro de você. Sabe qual é o nome do perfume que tem dentro de você? O perfume de Cristo. Foi simples, mas deu para entender, não deu? Tem mosca por aí? Se tiver, a gente vai olhar e Jesus vai libertar. Creia, nós somos cristãos aqui em Sete Casas. O mundo não pode ver mosca na gente. Não pode. Nós somos limpos, puros. E não podemos deixar que as moscas habitem em nós, pousem em nós. Pode perceber, eu já fiz o teste lá em Sete Casas, lá em Mundo Novo. Se eu tiver suado, eu atraio mosca. Se eu tomar banho, as moscas têm mais dificuldade de chegar perto de mim. Quero dizer com isso o seguinte: fique debaixo do chuveiro do sangue do Cordeiro sempre. Você vai ficar limpo e as moscas vão se afastar de você. Agora, se eu gosto de mentir, se eu gosto de enganar, se eu gosto de caluniar, se eu gosto de fazer coisas que atraem moscas, aí, mas como eu e vocês somos sal, onde sal está, a mosca não pode. Pode ter certeza. Amém? Tem alguém que quer vir orar? E os irmãos estão sem coragem. Vamos agradecer ao seu... Como é o nome dele? José Cícero. Eu pergunto porque eu quero, mas o nome de todo homem aqui é quase José. Né? José Cícero. Quando eu não mais vendo, não vai ficar vendo agora não. Quase consegue cozinhar você, viu? Muito obrigado aos irmãos que vieram. Vamos orar ao Senhor. Domingo estaremos aqui. Prepare o louvor, prepare a adoração, prepare uma palavra, prepare. Vai ser bênção. Pai, nós falamos uma fatia da tua palavra. Não quis, Senhor, me prolongar na mensagem de hoje. Para as nossas crianças que possam aprender de ti e fazer conforme a tua palavra. Deus, te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados irmãos, ontem eu estava na visita à igreja e o tábua que caiu na minha mão e parou de funcionar por completo. Mas sem problema. Mandar consertar, Deus quiser. Por isso, de maneira rápida e sucinta, eu quero analisar a Cristo que ela tem que ir à tarde
Quem não crê, não vive. Paz do Senhor, crianças. Amém. Vocês estão bem? Sim. Vamos fazer silêncio para aprender a história que vamos aprender hoje, né? Que é a palavra do Senhor. Vamos aprender o objetivo, o que podemos aprender com essa história. E a história que eu vou contar hoje está no livro de Isaías, capítulo 30, a partir do capítulo 36, a partir do versículo 1. Vamos acompanhar na Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 36, a partir do versículo 1. Que é a história do rei Ezequias. Como é o nome do rei que vamos aprender a história hoje? Ezequias. Ezequias se tornou rei quando ele tinha 25 anos de idade. Ele foi rei de Judá. Ele tinha quantos anos quando ele se tornou rei? 25. E ele foi rei de onde? De Judá. E Ezequias era um rei temente ao Senhor. Ele era obediente aos mandamentos do Senhor. Ele era um rei que obedecia a palavra do Senhor. Temia ao Senhor e obedecia a palavra do Senhor. E em Judá nunca tinha tido um rei como ele. Como era o nome desse rei? Com quantos anos ele se tornou rei? 25 anos. Ele era rei de onde? De Judá. E ele era um rei obediente ou desobediente? Obediente. Ele foi um rei que reformou o templo, ou seja, destruiu os ídolos daquele templo, porque ele queria que o povo adorasse somente ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, que é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Ezequias era rei de onde? De Judá. E ele tinha quantos anos quando se tornou rei? 25 anos. Ele era obediente ou desobediente? Obediente. E o que foi que ele fez no templo? Ele fez uma reforma, destruiu os ídolos que tinha naquele templo para o povo adorar somente ao Deus verdadeiro, né? E tinha um rei, o rei da Síria, chamado Senaqueribe. Ele era o rei de onde? Da Síria. E ele subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Esse rei da Síria, chamado Senaqueribe, conquistou, ou seja, tomou muitas terras, muitas cidades. E ele mandou uma carta para o rei, como era o nome do rei? Ezequias, dizendo que nem ninguém poderia livrar ele, nem mesmo Deus. Imagina, o rei Ezequias recebendo uma carta, dizendo que estava escrito nessa carta que ninguém poderia livrá-lo da morte. Ele deve ter ficado apavorado, né? Mas sabe o que foi que ele fez? Ele orou ao Senhor. Quando ele recebeu essa carta, ele orou ao Senhor. E mostrou ela para o profeta Isaías, pedindo que o profeta Isaías orasse por ele, pedindo uma resposta de Deus, o que ele deveria fazer diante daquela situação. Como era o nome do profeta que o rei Ezequias pediu para orar por ele? Isaías. Isaías era o quê? Profeta. E o profeta Isaías orou. E Deus mandou ele falar para o rei Ezequias que Deus não ia deixar que esse rei da Síria, como era o nome do rei? Senaqueribe, fizesse mal a ele e ao povo de Israel. Deus ia mandar ele embora, voltar para a terra dele. Mas o rei da Síria continuou mandando cartas para ele e desafiando ao Deus de Israel, ou seja, zombando de Deus. Deus, que é todo poderoso, que tem o poder sobre os céus e a terra, tem o controle de tudo nas mãos dele. E esse rei idólatra estava zombando de Deus. Mas ninguém pode zombar de Deus. Às vezes nós estamos no culto, estamos conversando, brincando. Isso é uma falta de respeito com o nosso Deus. E Deus não se atitude da gente. Se a gente tem alguma coisa para conversar com um coleguinha, se a gente tem algum assunto para falar, tem que falar quando terminar o culto. Esperar terminar o culto. E na hora do culto, nós temos que prestar um culto ao Senhor com reverência e temor, porque o nosso Deus, Ele é Deus. Ele merece toda a nossa adoração e o nosso respeito.
E às vezes nós estamos no culto e não estamos nem ligando. Estamos conversando, brincando. Isso é uma falta de respeito com Deus. E se a gente fizer isso, nós estamos pecando. Então nós temos que, no momento que a gente estiver no culto, ter reverência, temor ao Senhor. Porque foi isso que o rei da Síria fez. Ele estava zombando de Deus. Estava pecando contra Deus. E essa atitude não pode acontecer. E no momento que a gente estamos conversando, fazendo coisas que não agradam a Deus, nós também estamos pecando. E isso nós não devemos fazer no culto. Né, Jamile? Temos que prestar um culto ao Senhor com adoração, reverência e temor. O que é reverência? Reverência é respeito. Quando a gente respeitamos ao Senhor, prestamos o culto com reverência e também com temor a Deus. Nós tememos a Deus, nós temos que ter respeito por Ele. O momento do culto não é momento de estar brincando e nem de estar conversando. A gente temos que ter temor diante de Deus. E quando o rei da Síria continuou mandando as cartas para o rei Ezequias, zombando do rei Ezequias, zombando de Deus e dizendo que ninguém poderia livrá-lo, nem mesmo Deus, o que foi que o rei Ezequias fez? Orou ao Senhor, né? E também pediu para um profeta, como era o nome do profeta? Isaías, orar por ele, não foi? E ele orou, e Deus mandou ele falar com o rei Ezequias, que ele não se preocupasse, que aquele rei da Síria ia voltar para a terra dele sem fazer mal ao povo de Israel. Mas o rei da Síria continuou fazendo o quê? Mandando cartas zombando de Deus, né? Coisa que ninguém deve fazer com Deus, porque Ele tem poder sobre os céus e a terra, e com Deus ninguém se brinca. E quando o rei Ezequias recebeu essas cartas, ele ficou preocupado. Mas ele fez o que era certo. Ele foi ao templo e foi orar novamente. E quando ele estava orando, ele apresentou as cartas ao Senhor, falou para Deus tudo o que estava acontecendo. E o Senhor, sabe o que foi que ele fez para livrar o povo de Israel e livrar Ezequias da morte? Ou seja, Deus cuida daqueles a quem Ele ama e obedece os seus mandamentos. Quando o rei Ezequias estava no templo orando, Deus enviou um anjo até o acampamento que o rei da Síria estava. E aquele anjo matou 185 mil soldados. Está vendo como é que Deus faz? O agir de Deus, o cuidado de Deus por aqueles que obedecem os seus mandamentos. O anjo matou quantas pessoas? 185 mil soldados. E os que escaparam foram para ver o que Deus tinha feito. E eles voltaram para a terra dele. O rei da Síria voltou para a terra dele sem fazer mal ao povo de Israel e ao rei Ezequias. Ou seja, o que podemos aprender com essa história? Que em momentos de dificuldades, momentos de aflição, de ansiedade, preocupação que nós estejamos passando, o que é que nós temos que fazer? Qual a atitude que nós temos que ter diante das dificuldades e preocupação? Ninguém sabe. Nós temos que orar a Deus, entregar nas mãos do Senhor e pedir para o Senhor resolver, pedir para o Senhor nos guardar, pedir para o Senhor fazer, porque Ele é sabedoria, Ele sabe fazer tudo, Ele sabe fazer as coisas. E também Ezequias não passou só por essa dificuldade, ele enfrentou outras dificuldades da vida. Ele adoeceu, e quando ele estava doente, Deus mandou o profeta, como é o nome do profeta? Isaías, ir até ele dizer que ele ia morrer daquela enfermidade. E o profeta Isaías, Deus mandou o profeta Isaías ir até o rei Ezequias dizer que ele ia morrer daquela enfermidade. E quando ele ouviu isso, ele deve ter ficado desesperado, né? Ouviu dizer que ia morrer. Sabe o que foi que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele clamou misericórdia. E antes que o profeta saísse do palácio, como era o nome do profeta? Isaías. Antes que ele saísse, Deus mandou ele voltar lá onde o rei estava, como era o nome do rei? Ezequias. E dizer que ele ia viver mais 15 anos.
Tá vendo como um Deus é lindo na forma de trabalhar na nossa vida? Dos que obedecem aos seus mandamentos e confiam nele. Deus mandou o profeta voltar e dizer que ele ia viver mais 15 anos. E ele viveu para a honra e a glória do Senhor. Então, quando nós estiver passando por qualquer dificuldade, problemas, vamos fazer como o rei Ezequias. Clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, entregar nas mãos do Senhor, para que Ele resolva por nós, porque Ele sabe fazer as coisas. Mas para o Senhor resolver, para o Senhor agir, nós temos que obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Porque o Senhor só teve misericórdia de Ezequias, porque ele era um rei obediente, né? Se ele fosse um rei desobediente, o Senhor não tinha livrado ele das mãos daquele rei mau. O Senhor só livrou porque ele era um rei obediente que obedecia os mandamentos do Senhor. Então nós temos que fazer o que o rei Ezequias fez, orar, entregar ao Senhor, mas primeiro temos que ser obediente, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor e temer ao Senhor. Temer ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque quando a gente priorizar ao Senhor, Ele vai cuidar de nós, cuidar de cada um de nós com seu amor, com a sua misericórdia, porque o Senhor é maravilhoso e Ele é quem cuida de nós, quem nos guarda de todo o mal. Deus nos dá livramento que a gente nem vê com os nossos olhos às vezes. Deus nos livra de coisas que nós nem imaginamos que iríamos passar por aquilo. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus por nós é tão grande que Ele nos livra e cuida de nós, de cada um de nós, de uma forma especial. Amém? Amém. Agora vamos para as perguntas. Quem vai participar, vinha para cá. Muita gente, né? Agora vamos ver se vão acertar, né? Vou começar por a Vitória. Com quantos anos o rei Ezequias foi rei? Não lembra? Não. Presta atenção. Alari. Ezequias, como era o nome do profeta, Ninguém fala, viu? A Ezequias que ele ia morrer. Sabe não, Lari? Lembra não? Aí, com quantos anos Ezequias foi rei? Mas não é para falar. Foi? Não. De onde era o rei que mandou as cartas para o profeta, não, para o rei Ezequias? Quando a música põe na nossa boca, nós já temos o palavrão. Quando a música põe na nossa boca, nós esquecemos que e dizemos a palavra correta. Como era o nome do profeta Na nossa mente, nós esquecemos que somos crentes que fazemos coisas. deu a notícia a Ezequias que ele ia Quando a morrer? música posa no nosso coração fica cheio de lava e o desejo de Sabe não? Senta, Bia. Quantos Emily. soldados morreram no acampamento Jamile. do rei da Síria? Vem mais pra cá, vocês duas. Quantos anos o profeta disse que Ezequias ia viver depois? Você não sabe. Eu sei. Deixa eu ver a sua. Como era o nome do profeta que Ezequias... Como era o nome do profeta que disse a Ezequias que ele ia morrer? O que eu disse? É. Mas ela respondeu. Ela não lembra mais. Isaías.